Olá, estamos começando mais um programa Gastronômicos Descomplicados, num oferecimento exclusivo Espaço Nutris e A&B Quality, consultoria em alimentos e bebidas. Lembrando que nós vamos ensinar pratos simples, rápidos e que você tenha os ingredientes na sua geladeira, no seu cotidiano, sem você precisar ficar correndo atrás em supermercados, empórios e lugares muito requintados. Assim facilita o seu dia a dia. A dica de hoje vai ser guacamole na versão tradicional e nós vamos fazer um mojito, contando a história, uma das várias histórias conhecidas do mojito. Os ingredientes para o nosso guacamole, a versão original, a gente vai utilizar abacate maduro, lembrando que tem que ser maduro, ele um pouquinho mais duro não vai ficar bom. A gente vai usar o jalapeño na versão em conserva, bem picadinho, cebola roxa, bem picada, limão. Nós vamos utilizar azeite e sal. Essa é a versão tradicional do guacamole. Lembrando que o coentro é uma substância polarizada, tem gente que ama e tem gente que odeia. Então, na nossa versão tradicional, nós não vamos utilizar o coentro, nós vamos utilizar só os ingredientes mais simples, ok? Muito bem. Vocês puderam observar que nós temos uma estrutura bem favorável. Na realidade, isso daqui não é um estúdio. Aqui é uma cozinha didática. Por isso que é interessante fazer os pratos aqui. Eu gosto muito de cozinhar nesse espaço justamente porque eu tenho tudo à mão. E se você tem interesse em locar para fazer o seu curso ou para dar a sua aula aqui também, é só entrar em contato. Nós vamos fazer o guacamole começando com o abacate. A gente vai amassar o abacate. Dá um paninho para fazer menos barulho. O abacate já amassado, a gente vai utilizar o jalapeño picado. Então, colocando o jalapeño picado, já porcionado. São 2 pimentas inteiras de jalapeño, elas têm um tamanho médio. Nós vamos utilizar a cebola, meia cebola roxa, média. Nós vamos colocar suco de limão. In natura. Vou espremer meio limão na minha mistura. Ok? Vamos mexer. Misturou, ficou homogêneo. A gente vai acrescentar o azeite, mais ou menos 2 colheres de sopa, e sal a gosto. Mexendo novamente. É um prato extremamente simples de se fazer. Você pode utilizar como uma entrada para receber os amigos em casa. E a parte interessante, o guacamole ele pode ser servido com dipas que você compra já pronto. É uma tortilha de milho que ela já vem torrada. Existem várias marcas, mas existe uma marca mais famosa. Você vai utilizar potinhos e você vai servir como entrada. Eu vou colocar um outro potinho para vocês verem como fica. Bom, e agora que está pronto, nós precisamos de alguém para dar nota. Hoje nós não temos um convidado, então eu gostaria de convidar o Renato e a Tati para eles provarem e darem uma avaliação de como ficou o nosso guacamole. Por favor. Ó, nós temos a temperada, tortilha de milho temperada e a sem tempero. E o guacamole. Vocês vão fazer assim, pega a dipa, mergulha no guacamole e inclina ela para trás, fica mais fácil. E vou aproveitar e experimentar também. Bom? É, com a boca cheia fica difícil de falar, sinal que for bom.
É gostoso que não sobrecarrega nada. A vantagem na culinária é você sempre colocar pouco de tudo. Se você coloca muito sal, você não tem como tirar. Mas se você puser menos sal, você consegue acrescentar aos poucos. Assim como qualquer outro ingrediente. Tudo que você sobrecarrega fica complicado para tirar depois. Então agora vocês vão provar com a versão temperada. É a tortilha de milho temperada. Uma ótima entrada para servir em casa com os amigos, né? Exato. Para acompanhar um coquetel. Bom? Aparece mais o gosto dela temperada, né? Contrasta bastante. Gostaram? Bom que não ficou salgado, dá pra sentir levemente a pimenta. Legal. Muito bom. A pimenta é bem discreta, mesmo porque se colocar um pouquinho mais de pimenta, ainda mais a gente que aqui no Brasil não tem o hábito de comer tanta pimenta. E é legal que vocês sabiam que o termômetro da pimenta, assim como o do coentro, é São Paulo. De São Paulo para o sul, cada vez menos pimenta, cada vez menos coentro. De São Paulo para o norte, cada vez mais, até chegar no México, onde tudo leva pimenta. Café da manhã no México tem pimenta. Você pega no café da manhã, você abre a tortilha, coloca um monte de pimenta e carne e come com pimenta e tudo. E Ale, quanto tempo dura isso na geladeira? O segredo para guardar o guacamole é você colocar ele num pote, onde ele fique até o topo e você coloca um papel filme encostando no guacamole. Se ele não tiver contato com oxigênio, ele não vai empretejar. E ele vai durar aí 4, 5 dias na geladeira, ou até uma semana. Se você deixar espaço entre o guacamole e o plástico, ou dentro do pote, ele empreteja muito rápido, porque o guacamole é uma fruta delicada. Para não empretejar, tem que estar em contato com a superfície do plástico e o guacamole. Fica a dica, ok? Ok. Obrigado pela participação. Obrigada. Muito bem, aproveitando que eles já provaram, eu já provei também, mas como não deu tempo de comer antes de vir, eu vou aproveitar o intervalo para eu fazer uma boquinha. Até já! Quero falar de uma coisa. Adivinha onde ela anda? Deve estar dentro do peito ou caminha pelo ar. Coração de estudante, alegria e muito sonho espalhados no caminho, folhas, coração, juventude, fé. Se a vida fez você parar de estudar, mas você tem coração de estudante, vamos começar de novo. Procure a escola mais próxima e matricule-se. Uma pátria educadora se faz com mais acesso à educação. Eu gostaria de dar um recado. Nós, aqui de Piracicaba, durante muito tempo não tivemos opções relacionadas a sons que são diferentes dos convencionais. A maioria do pessoal gosta de eletrônico, gosta de sertanejo e coisas do gênero. Quando se fala de rock and roll, é difícil você ter uma casa para você curtir. Então, nós resgatamos um valor muito antigo da cidade, um bar chamado The Wall, onde rola banda de rock, a gente vai ter jazz, vai ter blues, mas nossa próxima festa vai ser dia 11 do mês de junho, lá no Monte Alegre, num bar chamado The Wall, que muitas pessoas da cidade já conheceram a antiga versão, que ficava aqui pro lado do centro. Agora ele está lá no Monte Alegre. Não tem como errar. Passando a capela do Monte Alegre, do lado esquerdo, onde foi a Arte Decor. Fica feito o convite. Dia 11 de junho, a partir das 20 horas, no Monte Alegre, Bar The Wall. Venha conferir. Muito bem, nós fizemos um guacamole, um prato rápido, para ser servido numa entradinha ou numa recepção para amigos ou algo do gênero. E vamos dar algumas dicas de coquetéis. A maioria das pessoas utiliza o limão in natura. Nós vamos utilizar o limão, só que se você ao invés de usar o limão in natura, para qualquer coquetel que seja, você utilizar um concentrado de limão e colocar a metade da quantidade de água que eles sugestionam, por exemplo, se você pega um pacotinho de suco de limão e lá está escrito para colocar 1 litro de água, coloca só meio litro, ele vai ficar mais concentrado e você vai usar no lugar do limão in natura. Se você não tiver um dosador convencional, você pode usar um copinho de medidas. A quantidade que você colocar de bebida, você vai colocar metade da quantidade de suco de limão, ok? Um dos coquetéis mais famosos do mundo
foi incentivado a vir à tona por um escritor famoso chamado Ernest Hemingway. Existem histórias controversas, existem dezenas de histórias, como eu já falei há um tempo atrás, algumas delas contadas por marqueteiros, criadas em escritórios que têm como finalidade vender as bebidas. Essa é uma das histórias que tem registro e que são extremamente ligadas à parte histórica real da coquetelaria. Dentro dos navios, as pessoas que moravam na parte inferior do navio respiravam aquele vapor de água salgada e constantemente ficavam com os brônquios fechados. Havia um almirante de fragata inglês chamado Francis Drake, que por muito tempo prestou serviço para a coroa britânica. Depois de um tempo, ele se sentiu ameaçado, se sentiu injustiçado pela coroa britânica e se rebelou contra a coroa britânica, virando um pirata. Como ele era um profundo conhecedor das cartas marítimas, ele acabou se tornando um corsário, que era um pirata perdoado pela coroa britânica e pela Companhia das Índias. Em várias dessas viagens, a tripulação, sempre com aquele aspecto de cansado, ele era chamado de Drake El Morro, que no carupaneiro, que é o idioma falado pelos piratas e por boa parte da população da América Central na época da Companhia das Índias, ele, chamado de Drake El Morro, traduzia-se como Drake o Bruxo, porque ele fazia uma mistura que levava erva buena, que é o hortelã, o substituto do nosso hortelã, ele misturava com o uísque inicialmente e posteriormente com o rum, só que na versão misturada com o rum, que vem também do carupaneiro, quer dizer ruim, porque tinha gosto de metal no começo, tinha um gosto forte, e depois de um tempo, ele misturando com o rum e o hortelã ficava muito forte, porque o álcool é um vasoconstritor e o hortelã é um broncodilatador. A mistura dele, a princípio sem nome, ele adotou o rum, acrescentando o rum ficou forte, ele colocou um pouco de limão para amenizar o gosto do rum, ainda não deu muito certo, ele acrescentou mascavo ou melaço. Nós, na versão mais atual, com Ernest Hemingway conversando com um bartender em um bar famoso em Cuba, ele vira para o bartender e fala assim: coloca aí, hortelã, nós vamos utilizar para o nosso mojito 10 folhas de hortelã aproximadamente. Ok? Uma colher rasa de açúcar. E vamos macerar um pouquinho o nosso hortelã, sem macerar demais. Só para soltar o sabor do hortelã no açúcar. Certo? Gelo. Gelo é um ingrediente importante, porque além de ocupar bastante espaço e ser barato, de brinde ele ainda é gelado. Olha que maravilha. Ele falou com o bartender, ele falou: você colocou o hortelã? Colocou o açúcar? Ótimo. Coloca algo bem cubano. Algo que seja bem voltado para a época dos piratas. Nada mais cubano do que rum. Nada mais pirata do que rum. Nós lembramos que é necessário o suco de limão. Se você não tiver um copo de medida, você pode utilizar um copinho menor. Vai colocar metade da quantidade que você colocou de bebida, você vai colocar de suco de limão adoçado. E vamos bater com gelo. Algumas pessoas colocam nos seus mojitos clube soda. E eles acham que clube soda é só água com gás. Na realidade não é. Clube soda é água com gás, enriquecida com sais minerais, e ele leva bicarbonato de sódio. E o bicarbonato de sódio é um antiácido. Automaticamente, se no meu mojito eu acrescentar o bicarbonato de sódio, eu vou eliminar a acidez do limão, deixando o coquetel insosso. Então é interessante no mojito não servir o clube soda, sempre água com gás. Nós vamos utilizar água com gás para cobrir o coquetel. E como decoração, um talinho de hortelã. Mojito. O que quer dizer mojito? O nome mojito, como eu já expliquei, vem do carupaneiro. Se morro quer dizer bruxo, e Drake era chamado de bruxo porque dava essa mistura para a sua tripulação, fazendo com que os brônquios dos seus tripulantes ficassem dilatados e eles tivessem uma sensação de conforto, voltassem a respirar com mais alívio, automaticamente o nome mojito vem de bruxinho no carupaneiro. E a parte legal é que muita gente acha que é de um morro pequeno ou tem a ver com qualquer outro idioma, não é do espanhol, é do carupaneiro e quer dizer pequeno feiticeiro ou bruxinho.
E a história original vem de Drake, Francis Drake, que era chamado de Drake El Morro. Fica a dica, coquetel fácil de fazer, leva apenas 50 ml de rum, 25 ml de suco de limão adoçado, uma colher rasa de açúcar, 12 folhas de hortelã. Modo de preparo, repassando. Vou colocar o hortelã na coqueteleira, vou colocar uma colher rasa de açúcar, vou macerar só um pouquinho, vou acrescentar gelo, a bebida, vou bater com o coquetel com gelo e vou servir num copo alto, completando com água com gás. A gente já volta a fazer uma caipirinha. Até já. Uma Pátria Educadora oferece oportunidades de olho no futuro. Com mais de 9 milhões de matrículas entre 2011 e 2015, o Pronatec vem ampliando o acesso ao mercado de trabalho e contribuindo para o crescimento do país. E para continuar transformando a vida de jovens e trabalhadores de todo o Brasil, neste ano serão ofertadas mais de 2 milhões de novas vagas. Fique atento! Uma Pátria Educadora se faz com mais acesso à educação. Eu gostaria de dar um recado. Nós, aqui de Piracicaba, durante muito tempo não tivemos opções relacionadas a sons que são diferentes dos convencionais. A maioria do pessoal gosta de eletrônico, gosta de sertanejo e coisas do gênero. Quando se fala de rock and roll, é difícil você ter uma casa para você curtir. Então, nós resgatamos um valor muito antigo da cidade, um bar chamado The Wall, onde rola banda de rock, a gente vai ter jazz, vai ter blues, mas nossa próxima festa vai ser dia 11 do mês de junho, lá no Monte Alegre, num bar chamado The Wall, que muitas pessoas da cidade já conheceram a antiga versão, que ficava aqui pro lado do centro. Agora ele está lá no Monte Alegre, não tem como errar. Passando a capela do Monte Alegre, do lado esquerdo, onde foi a Arte Decor. Fica feito o convite, dia 11 de junho, a partir das 20 horas, no Monte Alegre, bar The Wall. Venha conferir. Filhos aprendem muito com a gente. Mas mais que seguir os nossos passos, eles precisam aprender a importância de cuidar da saúde. Leve as meninas de 9 a 13 anos à unidade de saúde para tomar as 2 doses da vacina contra o HPV. É a melhor prevenção contra o câncer do colo de útero, 4ª causa de morte por câncer entre mulheres no Brasil. Proteja o futuro de quem você mais ama. Vacine contra o HPV. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar. Vocês devem lembrar de um termo que usavam em um comercial que dizia assim: e se um estranho lhe oferecer flores? Na coquetelaria a gente coloca assim: e se um bartender te oferecer leite condensado? Por quê? Leite condensado funciona extremamente bem para tudo que é receita de sobremesa, para doces no geral, mas para coquetelaria não, porque ele tira a maior parte do sabor das frutas, a parte mais interessante do sabor da bebida, e ele acaba camuflando os sabores. Ele predomina e fica com gosto de leite condensado. Se você pegar a água da samambaia e colocar leite condensado, fica uma água de samambaia deliciosa. A ideia é não usar leite condensado na coquetelaria. Muitas pessoas confundem coquetel com drink. Drink é tudo que se bebe. Água é drink. Se é para beber, to drink, é drink, é bebível. Então, na coquetelaria, nós temos uns termos que são colocados da maneira correta como categorias. E a caipirinha, existe a categoria de coquetéis caipirinha. Automaticamente, se você mistura uma fruta com açúcar, que é ou macera a fruta com açúcar, e coloca uma bebida, vai ser caipirinha. Pode ser caipirinha de saquê com morango, pode ser caipirinha de vodka com limão ou com kiwi, vai ser caipirinha de qualquer forma. Não existe caipirosca, não existe saqueirinha, tudo é caipirinha. A tradicional é feita com limões cortados em rodela. Você vai utilizar aí 4 rodelas de limão, cortado com aproximadamente meio centímetro cada uma. Lembrando que cortado em rodela. Tem lendas em torno do limão e algumas delas são relacionadas a essa parte branca, rica em pectina. E o legal é que se você tirar a parte branca, ele vai continuar amargando. Porque o que amarga no limão não é a parte branca, é a pele em volta dessa
bolsinha de líquido chamada célula, que segura o líquido dentro. Nós vamos colocar na coqueteleira 4 rodelas de limão e uma colher rasa de açúcar. Para a caipirinha tradicional, eu vou utilizar cachaça. A cachaça, antigamente chamada de pinga, e também conhecida como aguardente, ela recebeu esse nome porque na fermentação que acontecia acidentalmente na elaboração do melaço, que é o pré-produto açúcar, em Minas Gerais eles misturavam dentro de um tacho caldo de cana e ficavam mexendo e engrossando aquilo até virar um melaço bem grosso, que eles iam utilizar o melaço para adoçar as coisas, e futuramente acabou crescendo um pouco mais a produção e eles faziam um açúcar grosso a partir dessa mistura. Muitas vezes, acidentalmente, com o suor dos escravos, as leveduras selvagens, acabava que fermentava essa mistura no tacho, saía vapores de álcool fermentado, da mistura fermentada, acabava desprendendo vapor de álcool, e esse vapor condensava no telhado frio e escorria na beirada das telhas, caindo nas costas dos escravos, que, marcadas muitas vezes pelas surras que eles levavam, né, pelos açoites, eles acabavam sentindo aquela sensação de queimação e colocaram o nome de água ardente, que eram essas gotas que caíam do telhado. Em um desses processos de adaptação da linguagem que a gente utiliza, acabou o termo cachaça caindo na graça da denominação de origem. Em 2002, a cachaça foi reconhecida como um produto tipicamente nacional brasileiro. Não pode se fabricar cachaça em nenhum outro país do mundo, a não ser no Brasil. Tem que ser feita a partir de cana-de-açúcar e só no território nacional pode se chamar cachaça. Em qualquer outro lugar é aguardente de cana ou destilado de cana, mas cachaça só se for no Brasil. Na nossa caipirinha tradicional, nós vamos utilizar a cachaça brasileira. Como nós não temos um patrocinador de cachaça, nós vamos utilizar só o líquido sem a marca, ok? Primeiro, eu tenho que macerar o limão me concentrando no centro do limão, não na casca em volta. Eu vou macerar mais o centro do que as bordas. E a ideia, para a sua caipirinha ficar perfeita, é você não exagerar nem na quantidade de açúcar, nem na quantidade de fruta e nem na quantidade de bebida. Eu vou colocar 45 ml de cachaça, bastante gelo, porque como nós já falamos, o gelo ocupa bastante espaço, ele gela o coquetel, deixando o coquetel refrescante e ainda é barato. Olha que maravilha. Eu vou bater até mudar o barulho da coqueteleira. Eu começo, vai fazer tá, tá, depois ele faz chá, chá. E você percebe uma modificação no barulho, é quando o gelo começa a picotar. Caipirinha tradicional. Lembrando que, para caipirinhas, nós utilizamos um canudo, preferencialmente pazinha. A gente empurra a fruta para baixo para ficar bonita. E o canudo de pazinha, ele fica com a parte aberta encostada na borda do copo. Assim ele não fica entupindo. A caipirinha é não só um coquetel reconhecido como categorias, como hoje a caipirinha tradicional é reconhecida pela IBA, International Bartenders Association, que é a Associação Internacional de Bartenders que reconhece a caipirinha como um coquetel tipicamente brasileiro. Recapitulando, limão cortado em rodelas, nunca cortado em cubinho, gomos ou nenhum outro tipo de corte, cortado em rodelas, rodelas de meio centímetro. Uma colher rasa de açúcar, eu macero o limão apertando mais o centro do que as bordas, acrescento gelo, cachaça, 45 ml e bato numa coqueteleira. Nunca se coloca nenhum tipo de creme para fazer caipirinhas, só frutas. Fica a dica. Son tantos los recuerdos que voy dejando atrás, que creo que algunas veces... A ideia do programa, como vocês já perceberam, é dar dicas rápidas, dar dicas de elaborações de pratos fáceis, para que você possa fazer em casa um prato para os seus amigos, receber os convidados, fazer um prato em 10 minutos, 5 minutos, nada muito complicado. E dicas de pratos relacionados à parte de alimentos mais
mais substanciais, vamos dizer assim, você vai fazer que nem a gente já fez com alguns convidados, o mexidão mineiro, ou o bread egg, coisas do gênero. A gente vai fazer sempre com coisas básicas, com coisas mais simples do seu cotidiano. A ideia de levar conhecimento relacionado à parte de bar e coquetelaria, também porque nós somos consultores na área de alimentos e bebidas, e a ideia é desmistificar a gastronomia e a coquetelaria. Se fala muito de alta coquetelaria, se fala muito de gastronomia relacionada a altos padrões, coisas gourmet, gourmetizou demais e acabou complicando. E então nós queremos descomplicar, por isso o nome do programa é Gastronômicos Descomplicados, porque nós lidamos com a gastronomia no nosso trabalho, no nosso dia a dia, a gente monta restaurante, monta cardápios e elabora pratos para os nossos clientes. No entanto, a ideia é descomplicar essa área. Assim como aqui no nosso espaço nós damos cursos relacionados à parte de gastronomia e à parte de coquetelaria, mas sempre levando um conhecimento técnico separado do programa. O programa é para desmistificar e para simplificar, não para complicar. Por isso nós estamos descomplicando a gastronomia. Obrigado por assistirem o programa Gastronômicos Descomplicados, no oferecimento do Espaço Nutris, A&B Quality, consultoria em alimentos e bebidas. E, mais uma vez, fica a dica. Lembre-se, se um bartender lhe oferecer leite condensado, corra. Por estar a tu lado, hice todo y al fin lo que quedó muy claro para ti y para mí es que estaba loco por ti, loco.